Fala, meus caros! Estamos começando aqui a live, que não é live, é uma gravação sobre Docker. A ideia era a gente ter feito uma live, não deu muito certo, mas a gente está fazendo uma gravação e eu acredito que vai ser melhor ainda. Então eu estou aqui com vários convidados super especiais. Potix, William Molinari, X, Thiago Alessio e Thiago Garcia. Fala aí, galera, beleza? E aí, galera, tudo bom? Beleza. Estamos aqui para falar de Docker. Então, antes de mais nada, perguntar se vocês gostariam de se apresentar um pouco, falar qual é a experiência de vocês com Docker. Comecei com Docker, como todo mundo, 2014, e aí fazendo deploy em Docker Swarm, depois em Rancher, CoreOS, e hoje em dia eu não trabalho mais operando uma plataforma de containers, eu trabalho criando uma, que é o OpenShift, da nosso produto, nossa versão de Kubernetes. Boa, então, eu sou o Potix, sou o William Molinari. Eu mexi com Docker, eu trabalhei na Local por um tempo, na época que eu estava lá, a gente fez uma infraestrutura com Docker lá, que a gente usava para coisas internas. Então eu fiquei trabalhando nisso 1 ano e meio, e hoje eu uso Docker mais para desenvolvimento, mas quase todas as aplicações que eu mexo são com Docker, porque geralmente eu fico mudando a minha distribuição Linux, então eu quero que seja fácil de voltar a aplicação ao estado antigo. Então, para mim, Docker é uma puta alternativa. Não me apresentei, né, mas enfim, o pessoal aqui do canal me conhece, mas eu não tenho muita experiência com Docker, não é a minha especialidade, mas eu gosto muito. Uso na empresa que eu trabalho e uso em desenvolvimento em alguns casos. E aí, galera, então, eu trabalho com Docker, meu nome é Thiago, eu trabalho com Ruby on Rails, Docker, Ruby puro, e eu uso Docker todos os dias, e ele facilita muito a minha vida. Vai fazer uns 2 anos já que eu já mexo com Docker. Agora tem sido mais intensivamente, porque eu estou trabalhando numa arquitetura de microserviços, então o Docker ajuda a construir uma arquitetura de microserviços e fica bem mais simples a lidar com vários serviços e eles conversando entre si. Eu acho que esse é até um assunto legal já pra gente começar. Falar que tipo de problema que o Docker resolve, né? Então, esse exemplo que você deu aí é massa. O Potix citou um que é usar em desenvolvimento, né, e manter um estado que ele possa voltar se ele precisar. Eu uso bastante para isso também. Eu gosto muito de, por exemplo, um tempinho atrás aí eu tive que configurar um projeto com MongoDB, que não é uma coisa que eu uso no dia a dia. Aí eu pensei, putz, eu vou ter que configurar um Mongo e tal. Putz, eu vou subir uma máquina com Docker, configuro tudo lá, fica tudo encapsulado, e depois eu simplesmente jogo fora e beleza, não sujou a minha máquina, entre aspas, eu não precisei instalar nada, ficou totalmente isolado ali. E, cara, isso é lindo, né? É muito massa você poder isolar um ambiente inteiro de configuração. E mais que isso, eu uso o Mac no meu dia a dia de desenvolvimento, mas eu consigo usar Linux, que é o que vai estar em produção. Então é muito legal você ter um ambiente mais próximo de produção possível. Eu consigo fazer isso aí com o Docker. É um dos problemas que ele resolve. Eu acho que 2 pontos assim, que eu pensei na hora que você puxou essa pauta é aquele problema clássico de, tipo, na minha máquina funciona, que isso você vai ter essa dor de cabeça, ela vai ser reduzida, com certeza, usando o Docker. Não só o Docker, mas assim, qualquer containerização. E também o outro ponto que vale ressaltar, que você comentou, é que você consegue ficar mais próximo com aquilo que está sendo feito em produção. Porque quando você reduz a diferença de ambiente entre a máquina que você está trabalhando e a máquina que está em produção, você tende a reduzir também a dor de cabeça com algum bug que vai dar por causa de, sei lá, de uma versão do Postgres específica que está na sua máquina e a que está em produção já não é a mesma. Então, por exemplo, vai rodar uma migração e vai faltar uma constraint no banco, por exemplo. Pode haver casos, porque eu já na empresa que eu trabalhei anteriormente, já tive casos assim, onde a gente estava tendo uma inconsistência no Postgres por causa dessa diferença que, tipo, algumas pessoas estavam com a máquina de algum jeito, rodando Postgres numa versão, em produção era outra, e certos casos, alguns registros ficavam estranhos no banco, e a gente estava tendo bastante dificuldade em ver o que era que estava acontecendo isso. E quando a gente foi parar, foi ver, foi prestar mais atenção no que estava acontecendo, era esse cenário onde o Postgres estava divergindo e a gente teve um problema na produção, né? A gente teve que resolver por causa da inconsistência das nossas máquinas com as máquinas de produção. A gente tinha uma zoeira com esse negócio da minha máquina funciona, que a gente fala que com Docker você leva o na minha máquina funciona para produção, né? Que agora na sua máquina funciona em produção.
Boa. É que sempre tinha piadinha também, né? De, na minha máquina funciona. Ah, beleza, então só coloca numa caixa e a gente manda pra Amazon. Já era. Tipo isso, né? Você falou do Mongo, Catão. Eu tenho uma história com o Mongo também que foi a mesma ideia. Eu tive um freelancer que era também uma aplicação com Mongo, um Rails antigo, com um monte de dependência bizarra. A primeira coisa que eu fiz foi entrar e fazer o Dockerfile. Então fui, tirei um tempo, demorou bastante tempo para poder entender o que estava acontecendo, fiz o Dockerfile da aplicação inteira, baseado no que tinha em produção, e aí consegui tornar a aplicação fácil de reproduzir em qualquer ambiente. Então, tanto eu quanto outras pessoas que vieram trabalhar, era Docker Compose App lá, e ia carregar um monte de container e tal, e a aplicação ia estar funcionando do jeito, não do jeito que está em produção, mas pelo menos com as mesmas libs, as mesmas versões que estão em produção. Então, essa eu acho que é uma puta vantagem. E eu acho que você já mencionou uma palavra-chave aqui, quando você estava falando, que é o Dockerfile. Basicamente, uma analogia assim, que me fez... Porque no começo, quando eu estava estudando Docker, eu não entrava na minha cabeça. Era tipo, sabe aquele joguinho de você botar o quadrado no quadrado, a bolinha na bolinha? Tipo assim, eu estava tentando enfiar a bolinha no quadrado e não estava entrando nem a pau. E aí, tipo assim, quando eu vi um tutorial explicando dessa maneira, tipo assim, pra mim foi muito claro. Que, tipo, o Dockerfile é a classe, tipo, numa orientação a objetos, no ambiente de orientação a objetos, o Dockerfile é a classe, você escreve a classe, e a partir desse Dockerfile você consegue gerar instâncias dessa aplicação. Então, tipo assim, você vai com os comandos do Docker, você vai poder gerar várias e replicar essa aplicação em várias máquinas, em onde você quiser. Já que a gente falou de Docker Compose, que me corrijam se eu estiver errado, tá? Mas eu vou explicar resumidamente para quem não conhece. Docker Compose é uma ferramenta que vem junto com o Docker que você consegue subir mais de um container e integrar eles. Então você faz configurações de rede, você faz isolamento, por exemplo. Esse app consegue ver porta de tal... Desculpa, app não. Esse container consegue ver porta de outro container. Enfim, você define todas essas regras de permissões e de rede e tudo mais. E aí você consegue subir vários containers juntos, que às vezes um depende do outro e tal. Você consegue, inclusive, definir quais são as dependências de um e de outro. O Potix acabou de dar o exemplo, né, que ele subia esse app com o Mongo, que subia várias coisas, e, enfim, basicamente é isso que o Docker Compose resolve. A ideia do Compose realmente você tem um Dockerfile onde você coloca... quando você começa a criar o container, você tem um Dockerfile onde você lista tudo, você vai criar essa máquina, entre aspas, né? Você vai criar esse entre aspas, servidor, que vai virar um container, e no Docker Compose você fala, quero compor, né, literalmente, quero compor uma minha aplicação que ela tem, por exemplo, essa aplicação que eu criei esse Dockerfile, ela também tem um banco de dados que é, sei lá, Postgres, então você pode criar um Dockerfile do Postgres, ou você pode puxar a imagem de um outro lugar externo, que a gente vai falar daqui a pouco, do registry, mas eu falo assim, beleza, então essa minha aplicação tem aplicação, tem o banco de dados, tem o Redis, por exemplo, tem, sei lá, um Mongo, tem qualquer outra coisa, e quando você chamar um comandinho que chama de Docker Compose App, ele vai pegar todos esses pedacinhos, vai montar todos eles e vai subir todos de uma vez. Então, dentro desse Docker Compose File, que a gente chama, que é um arquivo YAML no final, você fala, tem esses vários pedacinhos, e esses pedacinhos se comunicam dessa forma. Aí tem uma linguagem específica para você colocar lá, mas depois que você cria isso e você sobe, todos os containers se comunicam, ele faz toda a mágica acontecer para as coisas se comunicarem. Sim, e o legal disso é que a partir do momento que você tem acesso aos repositórios, acesso aos Dockerfiles, qualquer outra pessoa vai poder só digitar os comandos que são para poder subir essas imagens. Ela só vai digitar esse comando no terminal dela e já vai ter toda a aplicação rodando. Não vai precisar de instalar alguma biblioteca adicional, não vai ter essa dor de cabeça com isso, que é o que geralmente acontece quando você, sei lá, você entra numa empresa, acaba de entrar na empresa, você vai ter que configurar a aplicação principal da empresa na sua máquina. E isso acaba que você tem lá aquele passo a passo, instalar a biblioteca X e Y. E com o Docker Compose isso fica muito mais simples. O Docker Compose, ele é só assim, um synthetic sugar. Ele não faz nada mágico. Na verdade, ele cria uma rede overlay, como se fosse um namespace para um conjunto de containers. Que aí eles podem conversar entre si e eles podem acessar secrets também, mas não tem nenhuma mágica, não é nada mais do que isso. É uma forma muito conveniente de mandar um monte de comando Docker na sequência certa. Eu vou até aproveitar para emendar uma outra pergunta que eu ia deixar para depois, mas já que a gente está falando de Docker Compose, eu queria saber
se a gente pode usar Docker Compose em produção e por que não? Poder pode, você deveria? Essa eu acho que é a pergunta. Até porque tem várias alternativas, né, mais viáveis que o mercado tem adotado, como Docker Swarm, Kubernetes. O Docker Compose, ele não vai ter essa elasticidade toda para poder lidar com uma carga maior ou um container caiu. Ele não vai ser tão inteligente assim para poder saber o que fazer numa ocasião como essa. Tipo assim, ele só sobe e desce. É uma ferramenta, tipo assim, mais voltada para desenvolvimento. Tipo assim, o que é mais comum das pessoas utilizarem. E aí, como você disse, tem o Kubernetes, as outras ferramentas que vão te ajudar a você ter um ambiente um pouco mais maleável nessa questão. Tipo assim, você está recebendo muita requisição, você vai alocar, você vai subir uma outra aplicação, e de uma maneira muito mais simples do que, sei lá, você configurar um Docker Compose para vários casos, assim, várias cargas diferentes. O Docker Compose para criar um Docker Swarm Service. Ele aceita um Compose como input e ele cria um Swarm Service, e aí depois você pode escalar os containers individualmente. Ele só usa o Compose como uma template para Bootstrap. Você diz só o arquivo do Docker Isso. Compose. Interessante, não sabia disso. É exatamente o mesmo formato, e ele usa aquilo como uma receitinha para criar o service. Mas aí ele é um Swarm Service, ele não é um Compose up, down. Você não pode operar como se fosse um Docker Compose. Que massa. Eu não sei a opinião de vocês sobre isso, mas na minha opinião o Kubernetes já venceu já meio que essa batalha. Tipo, apesar de ser... O problema do Kubernetes é que ele é gigantesco, né? Tipo, não é qualquer um que fala, vou instalar um cluster de Kubernetes aqui para subir meu blog. Porque, tipo, é tanta infraestrutura que você precisa subir e tal, então vale mais a pena se você tem, sei lá, você tem dezenas de máquinas que você subir aplicações, esse monte de máquinas, você fala, puta, eu vou instalar esse monstro gigante para que vários desenvolvedores consigam usar uma command line ali para poder subir, distribuir, etc. Na minha empresa antiga, a gente resolveu, na época, não usar Kubernetes, porque, por X motivos, a gente estava usando o Mesos e um sistema da Mesosphere, que é o Marathon. Então, mas ele fazia a mesma ideia, você espalhava Mesos em vários servidores, esses Mesos subiam Docker, gerenciavam Dockers, e a gente podia mandar para o sistema da Mesosphere, e ele espalhava entre vários servidores, e esses servidores iam pegando esses containers e subindo. Então, você tinha uma aplicação central que distribuía em vários servidores, que criava vários containers em vários servidores. Então, tinha uma aplicação distribuindo em várias coisas. O Kubernetes faz a mesma ideia, só que de outra forma, né? E, na minha opinião, assim, tem esse sistema da Mesosphere, que ainda é o comercializado e tal, só que tá muito, muito atrás do Kubernetes. O Kubernetes foi embora, assim, é difícil de comparar onde eles chegaram. Mesmo o Docker Swarm, mesmo não sei até onde ele vai chegar, sabe? Comparado com onde o Kubernetes está hoje. Não tem como mais. O ECS da Amazon, o Swarm, já era. Todo mundo tá entregando agora algum sabor de Kubernetes, porque é o que o pessoal quer, né? Para quem não conhece o Terraform, talvez valha a pena mencionar. O Terraform é um sistema que você pode escrever meio que uma receita e ele cria infraestrutura para você. Como se fosse, imagina a ideia que a gente mencionou do Docker Compose, mas não para container, sim para infraestrutura. Então você pode inclusive escrever plugins para ele funcionar com outros tipos de coisa que nós estamos suportando, sei lá. DigitalOcean, por exemplo, deve ter provavelmente, mas você pode colocar um plugin lá, então ele começa a criar infraestrutura lá também. O Terraform é legal porque ele resolve um problema grande, mas ele é muito simples. Eu tava assistindo os vídeos no próprio site oficial, tem vários vídeos de tutoriais. Os vídeos são mega bem produzidos, são videozinhos curtos, bem explicados. Para quem quer aprender é muito fácil, dá pra aprender pela própria documentação oficial, é o melhor caminho, na minha opinião. Então, se alguém não conhecer, dá uma olhada no site oficial que é bem legal. Sim, e uma coisa interessante do Terraform é que eu acompanho algumas startups brasileiras e, sem querer fazer propaganda, né, mas já fazendo, a Hotmart é uma startup daqui de Belo Horizonte que eles utilizam o Terraform para gerenciar a infraestrutura deles. E pelo modelo de negócio dos caras, o Terraform é a ferramenta que, assim, solucionou muito o problema deles, porque eles têm, o modelo de negócio deles é venda de curso, geralmente em um período
centralizado de tempo, tipo assim, não era o ano todo, é geralmente em um tempo só. Então, a maioria dos acessos acontecem em períodos específicos. Então, Sim, tipo assim, sim. o cara tem que ter uma infraestrutura, tem que ter feito um trabalho muito, muito robusto para poder aguentar aquela carga. E o Terraform, ele ajuda a fazer isso de uma maneira muito mais transparente. Eles mencionavam que, tipo assim, antes eles tinham bastante dor de cabeça antes de ter implementado o Terraform. Aí depois que implementou o Terraform, o trabalho que eles tinham em relação à carga e ao trabalho a demanda dos servidores de produção foi totalmente, tipo, grande parte foi resolvida. Eu não sei como é que tá agora, porque já faz um tempo que eu vi a live deles, mas tinha ajudado bastante os caras. Eu vendo o meu curso pela Hotmart, e é bem isso que você falou, né? É tipo uma Black Friday, só que eles não sabem quando que vai ser. Pode acontecer da noite pro dia. Então, por exemplo, o meu curso eu abro algumas vezes por ano. Simplesmente eu vou lá, abro o carrinho, deixo disponível para vender durante uma semana, e aí todo mundo começa a comprar, né? E tem alguns produtos com muitos acessos na plataforma deles. Então, do nada, assim, eles têm que ter um planejamento legal, automático para escalar. Porque eu não aviso eles quando que eu vou começar a vender. Eles têm que começar a aceitar requests a qualquer momento. O que exatamente vocês usam para fazer deploy de containers, na verdade para configurar toda a infra, incluindo containers em um projeto? E também, uma pergunta complementar, que é qual é a forma mais simples de você colocar um container Docker ou um container em geral em produção? A gente utiliza o Bitbucket Pipeline, que é uma ferramenta do Bitbucket, como se fosse o Docker Compose, um Bitbucket Pipeline. Só que lá você configura o que vai acontecer, sei lá, quando houver um merge no branch staging, quando houver um merge num branch de feature, quando houver um merge no branch X. O Bitbucket Pipeline dá uma liberdade muito grande para você fazer bastante coisa. Aí a maneira que eu tinha configurado era a seguinte, quando você sobe um branch, ele roda os testes, normal. Caso esse branch é mergeado para staging, ele constrói a imagem, sobe ela para o Google Cloud, e aí na Google Cloud, lá a gente tem o Kubernetes rodando, e quando ele vê que houve uma imagem nova adicionada, a própria infraestrutura já faz um deploy de uma nova versão de staging. E aí, quando acontece algum merge para master, acontece a mesma coisa, só que no ambiente de produção. Então, Mas nesse caso, você está usando o Google Cloud já como plataforma, né? Vocês não instalaram nada, nem contrataram, tipo, máquinas, instalaram Kubernetes, nem nada. Vocês já contrataram ele já funcionando de lá, né? Sim, a gente configura, a gente teve que fazer algumas configurações, claro, mas a gente utiliza esse pipe de deploy, assim, até chegar em produção. Principalmente por ser vários serviços, isso ajuda bastante, porque você não fica manualmente dando comando lá, tipo, capistrando para deployar em serviços específicos. Isso é mais automático e mais fluido. Isso é uma coisa legal de comentar que, dependendo do tamanho da sua aplicação, não faz sentido montar uma infraestrutura dessa. Então, contratar um GCP da vida, ou até mesmo você fala, puta, eu quero usar alguma coisa container-like, mas não quero subir o meu próprio Docker, subir num Heroku da vida te resolve muito bem o problema, sabe? É que às vezes a gente fala, nossa, não, vamos ensinar o cara a usar um container, o cara vai lá, contrata um EC2, configura a máquina, usa Terraform, e vai lá e instala o Docker para subir o blog, sabe? Então, que podia estar subindo, sei lá, no Heroku, podia estar subindo em qualquer outro lugar, que às vezes o preço que você paga do tooling é muito melhor do que você subir uma infraestrutura toda dessa daí. Então, quando você tem uma coisa mais robusta, uma aplicação que você sabe receber muita coisa, precisa distribuir, etc., aí compensa mais investir um pouco em infraestrutura e tal. Isso vale pro Kubernetes também, né? O Kubernetes, querendo ou não, eleva o preço sem você fazer nada. Simplesmente adicionando ele, você já vai pagar mais por isso. É por isso que compensa às vezes você pegar esses como plataforma, né? Por exemplo, o próprio GCP, o Google Cloud Platform, eles têm Kubernetes, você pode pegar direto lá já funcionando, e o preço que você vai pagar é muito menos do que você subir o seu, dependendo do que você quiser subir, sabe? E onde você for subir, etc. Tem várias variáveis aí. Dá pra fazer, você comentou de como fazer deploy de Docker, dá pra fazer de várias formas. Lembra se você quiser instalar o Docker lá, rodar o comandinho de Docker para buildar o seu container e dar ou um Docker Compose lá, dá pra fazer. Ou você pode subir o Docker na mão, lá, criar o flow container sozinho na mão. Ou até mesmo, tem umas aplicações tipo, chama Doku, D-O-K-K-U, se eu não me engano, que você pode criar meio que um Heroku-like para você, você vai lá na máquina, instala esse Doku, ele faz esse gerenciamento para você e te dá um tooling bem básico, assim, que já é uma ótima forma de começar se você está fazendo uma aplicação simples, Rails, por exemplo.
Aí esse daí seria uma boa forma de começar. A ideia é tentar fazer o menos manual possível as coisas, porque quanto mais manual, mais coisas tem para manter. Eu comentei nesse projeto Mongo, por exemplo, o que eu fiz foi fazer uma migração para tirar ele de uma VPS, que a gente fazia tudo manual, e migrar para o Heroku. Foi a melhor coisa que a gente fez na vida, assim, para esse freelance, porque era devido ao tempo que a gente tinha que ter de pessoas mantendo servidores, que basicamente era eu, pessoas mantendo servidores e mantendo atualizado, e patch de segurança, e tem várias outras coisas. Então, pra gente, mesmo o Heroku sendo um pouco mais caro, ele compensa muito mais o tooling e as pessoas têm que pagar para manter. Então, sempre pense que quando você vai instalar tipo, coisas como Docker e vai manter isso, pensa se não faz sentido você assim, usar como plataforma dependendo do tamanho da sua aplicação. Você tocou num assunto interessante, num ponto interessante, que é você automatizar o container, você criar um Dockerfile, você até criar composições, né, criar vários juntos e tal, mas você não automatizar o jeito que você manda isso para produção. Então, você pode ir lá e fazer manualmente, mas isso aí você não está automatizando tudo. Se por algum problema seu servidor, sei lá, quebrar e, sei lá, crashear e você não conseguir nem subir ele, por exemplo, você vai ter que subir o servidor, configurar tudo para daí subir seus containers. Já não é um processo já é um processo que não estaria automatizado. O ideal mesmo seria seu servidor quebrou completamente, com um comando, seja usando Ansible, seja usando Terraform, não sei, outras opções, você apertar um comando ali, ele já sobe tudo, aí coloca seus containers e fica 100% automatizado. Esse seria o cenário ideal e mais seguro. Queria adicionar que, assim, ao mesmo tempo que containers e Kubernetes, de uma forma geral, tá virando o sistema operacional padrão da nuvem, então todo mundo tem que aprender a subir pelo menos criar um container e mandar uma imagem para algum desses serviços, é um pouco overkill, dependendo do tipo de problema. Tem muito caso que você não precisa da alta distribuição do Kubernetes. Às vezes você nem precisa de container, mas é igual React, né? Tá na moda, todo mundo quer usar. Tem que saber quando usar. Mostra como você é como profissional, sabe? Se você não tá simplesmente fazendo, tipo assim, não, vamos usar container porque eu tô, toda vez que eu abro o dev.to, eu acho que é o site, tipo assim, toda vez tem alguém falando de container, então vamos usar. Então, tipo assim, não ir por causa de onda, mas sim pela demanda que você tá tendo, porque não faz sentido você querer matar uma mosca com a bazuca, que é muito poder para pouco problema. Assim. Só um comentário, o lance que você falou dos dev, eu não sei como é que fala, acho que é só dev o nome do site, mas o URL é dev.to. Eles personalizam o que eles mostram para você de acordo com os seus interesses. Então, quanto mais você lê sobre Docker, mais ele te mostra sobre Docker. Então você fala, nossa, tá todo mundo falando sobre isso, eu preciso aprender, sendo que na verdade é só o algoritmo filtrando aquilo que você já tá lendo. Uma coisa que a gente não comentou é sobre as distros que vocês usam quando vocês estão fazendo seus próprios containers aí. Eu sou fãzão do Alpine, sempre que eu posso, eu uso o Alpine, mesmo podendo gerar problemas de não usar glibc, mas no geral não dá, no contexto mais geral. Então eu uso bastante Alpine, ou então quando eu preciso usar uma coisa diferente, eu uso aquele, por exemplo, um Debian Slim, que fica bem pequenininha a imagem. Para quem não entende o problema disso, quando você usa um Debian comum, você fica lá com uma imagem de 700 MB, com um monte de coisa que às vezes você nem precisa. Então, quando você usa um Slim, ele fica com uma imagem de 40 MB, ou quando você usa o Alpine, ele também fica bem pequenininho, só alguns megas. Aí você vai instalando tudo que você precisa aos poucos para ficar com a imagem pequena e não ficar gerando imagem gigante em todos os servidores. Aí. O que você usa? Eu gosto bastante do Alpine também, sempre que eu posso. Assim, na empresa a gente não usa, mas nos meus projetos pessoais eu uso em todos. Eu gosto muito dessa ideia de você colocar explicitamente as dependências que você quer. Então eu vou lá, por exemplo, eu preciso sei lá, ele não vem com curl, por exemplo. Né? Então, o curl é uma coisa que você vai usar muito provavelmente, mas você tem que ir lá explicitamente e declarar. Eu gosto bastante da ideia de ter uma distro limpa, pequena, leve, e aí eu configuro do jeito que eu quero, subindo as coisas que eu quero. Quanto menor você fizer a sua imagem, mais rápido você vai poder subir ela, menos dependência você vai ter. Então, consequentemente, tipo, você não vai ter um tempo maior, um tempo mais prolongado de downtime, dependendo da sua aplicação, né? Você não vai ter um tempo de downtime tão grande porque você tem uma imagem menor. Você não vai ter que subir, sei lá, uma máquina com, sei lá, umas 15 mil dependências, dependendo da imagem que você construir. Você faz uma coisa que é exatamente aquilo
que você tá procurando aquele problema que você tá procurando resolver, sabe? Eu uso a Alpine também. Eu uso a Alpine porque eu já consigo ter algumas coisas mais básicas assim, instaladas. Mas também não vai ser aquela imagem gigantesca, igual eu tava, antes da gente começar a live, eu tava olhando minhas imagens aqui, tava com imagem de 1,5 GB. Então, tipo assim, são coisas que realmente ficam muito grandes. Se você for subir uma imagem de 1 GB, vai demorar bastante, comparado com, sei lá, umas imagens de 300 megas, que é quando você monta uma Alpine. O Alpine chega a ser 35 megas, ele puro, mais alguns das suas dependências. Eu sou um pouco mais radical, cara. Para projetos compilados, como Rust, Go ou Crystal, eu uso multi-stage build e é from scratch mesmo. Então, eu uso um from Golang para compilar e depois isso na primeira fase do build. E depois, na segunda fase, from scratch, eu copio só o binário gerado. E é isso aí. Então, assim, é limpo mesmo. O container só tem aquele binário que eu quero. E para compilado é a melhor coisa mesmo. Para linguagens interpretadas, quando dá para usar o Alpine, beleza. Quando não, aí depende muito da empresa, né? Agora, na empresa que eu tô, a gente tem que usar o RHEL, que é uma versão mínima dele, é o UBI, que a gente chama, que é o Universal Base Image, que é a base para toda a imagem do OpenShift. E lembrando que imagens a gente pode colocar no Docker Hub, então se você tá trabalhando com uma linguagem super nova, por exemplo, que não tenha uma imagem oficial com Alpine, alguma coisa, você pode ir lá e criar a sua e subir no Docker Hub e usar suas próprias imagens. Uma coisa bem legal, você pode ver o Docker Hub de todos eles que estão lá e tal. O Docker Hub é um deles. Eu tenho o Quay também. Uma coisa interessante que o Thiago citou é que imagens vão crescendo e tal, e duas coisas na verdade. Uma é que cada container deve ser responsável por uma coisa específica e deve rodar um processo só. Então, eu tô rodando uma aplicação Rails, mas eu vou rodar um post disso aqui junto. Pô, já são duas coisas completamente separadas. Mas a minha aplicação está conectada nesse banco. Não interessa, são duas coisas separadas. Teoricamente, o ideal seria você ter 2 containers. Cada container deveria rodar um processo só. E se a sua imagem está crescendo muito, por exemplo, você tem uma imagem no Postgres, ela deveria continuar pequena, porque a imagem tem que ser imutável. Se está crescendo, provavelmente você está salvando os dados do banco no próprio container. Quando você sobe uma imagem de Postgres, por exemplo, o ideal é você configurar um volume, que é um conceito do Docker, de containers em geral, onde você seta ali o path, onde você quer salvar aqueles arquivos, e aí todo arquivo que é mutável do Postgres você salva no host, né? Ou seja, onde aquele container está rodando. E você tem que ir lá no disco ou em algum outro lugar, mas não no container em si. E aí sua imagem fica imutável, que é uma das grandes vantagens, e não cresce em tamanho também. Vale mencionar, agora que você comentou dessa ideia do container, que o container, na verdade, não é nada muito mágico. Container, a ideia de container está aí há tipo 20, 30 anos já. Ele foi só evoluindo. Então, o container nada mais é do que uma aplicação que você deixou com várias coisas que estão em volta para poder conter, né? Para poder conter ela. Então, tipo, você tem coisas do kernel, por exemplo, que fica lá limitando rede, tem uma outra coisa que fica limitando memória, você pode falar, esse container vai subir até X de memória, por exemplo. Então, se você olhar o kernel do Linux, a forma que ele é organizado, ele só está colocando um monte de travas em cima de um determinado processo, nesse caso. Então, o container não é nada muito mágico. O que o Docker faz é orquestrar esse monte de funcionalidades que o kernel te entrega e entregar isso de uma forma simples que a gente consiga usar. Mas se você for pensar em, por exemplo, o LXC está aí faz há muito tempo, o Jail no BSD está aí há muito, muito tempo também. Só são formas de você pegar um processo e deixar ele naquele cantinho dele lá, tipo um CH-root. Pra quem conhece CH-root. Então você entra no CH-root, ele vira um namespace diferente lá. É só pra dar uma ideia, porque a gente fala de Docker, parece que é muito abstrato, né? Mas no fim das contas é só um CH-root, só que bonito, né? E exposto de uma forma legal, que você consegue manipular bem melhor, né? Bem pra frente. É por isso que tem o esquema dos volumes, né? Você quer fazer um negócio... Não é por isso, mas essa é a ideia, né? Você faz tudo dentro desse negócio, se você quiser fazer um volume pra compartilhar, sei lá, pra deixar fora, dentro do host, você deixa numa coisa separada. Isso, eu queria chegar nesse ponto. Foi legal você ter mencionado. Container é Linux. É um monte de
features do Linux e qual é o problema que o Docker veio resolver. É justamente esse. É apresentar tudo isso numa interface unificada. Uma forma fácil da gente usar cgroups, namespaces e... Porque até então cada um criava isso do seu jeito. Porque as funcionalidades já existiam. Os próprios dynos do Heroku é uma forma de container, mas não é assim o padrão que a gente conhece por container hoje. Mas é uma coisa que eles já estavam usando e muito antes do Docker mesmo existir. Eu acho que é container mesmo, né? Se eu não me engano, são LXCs lá no Heroku. Só que não é Docker, mas... Até se você voltar um pouco mais atrás e pegar, por exemplo, hospedagem compartilhada da Local Web. Quem já foi cliente da Local Web, não hoje com cloud, mas não sei nem se existe ainda hospedagem compartilhada, mas basicamente você ganhava uma conta que você acessava lá um servidor. Você só via o seu espaço ali, os seus arquivos, os seus processos, estava tudo ali. Só que na realidade você estava num servidor com vários outros clientes juntos. Então, isso essa é uma ótima analogia, por sinal. Porque é exatamente isso que tá a diferença é que hoje a gente vê de uma forma diferente, mas se você for pensar dessa forma, o que a Local Web, por exemplo, faz ainda hoje é te dar um acesso a FTP, que você vê só aquele pedacinho, então ele está te contendo naquele pedaço, ele está contendo várias coisas, o que ele não conseguia conter, que é uma coisa que ainda, em partes, acontece com containers também, o quanto isso está onerando com o servidor como um todo. Então, várias vezes, sei lá, imagina com um exemplo de servidor compartilhado. Então, você tem lá 100 WordPress rodando na mesma máquina e eles estão lá brigando por memória, brigando por CPU, e um come a CPU do outro, então o serviço está gigantesco lá, consumindo um monte de CPU, os outros não conseguem usar. Então, com o Docker, ele tende a conter, container por container. Você só chega a, sei lá, 1 GB de memória. Aí você pode falar que cada container usa aquele pedaço e o kernel vai limitando para você via cgroups lá. Então, essa é uma das vantagens comparado com o compartilhado, mas a analogia é muito válida. Alguém colocou aqui na pauta um tal de mob? Eu não faço a menor ideia o que seja isso. O mob é o código-fonte do core do Docker. Que foi extraído, porque Docker é uma marca, é um produto. E o mob é é a parte genérica, é a parte que eles doaram para Open Container Initiative, como o que é um padrão de container. Então foi o Docker meio que se tornou mob, né? É porque antigamente ele nasceu como Docker, aí em algum momento falou, pessoal, não, vamos separar, porque o Docker virou uma empresa também, e a gente quer que o open source e a empresa sejam coisas distintas. Então eles transformaram uma parte do Docker em mob e foram começando a separar o Docker empresa do mob software. Essa foi a ideia. Aconteceu o Basecamp, que o Rails foi extraído dele. Mais ou menos a mesma história. E dá para acessar ele aí no mobproject.org, para quem tiver interesse. E o repositório dele é o GitHub mob. Então, mob/mob. Bom, galera, era isso que eu tinha aqui na pauta. Vocês têm mais alguma coisa para comentar? O meu único comentário é que containers são legais pra caramba. Em desenvolvimento, pra mim, eu dificilmente trabalho sem containers, porque, cara, se eu destruir meu computador, eu quero que eles voltem muito rápido e eu não fique configurando cada gen, ou seja lá o que for, a linguagem que você está usando. Só que toma cuidado para não colocar só porque sim em produção, porque isso te dá muito trabalho. Se você for colocar, pensa em usar um serviço, porque isso também é a mão na roda. Depois que eu fiz essa migração desse sistema que era Mongo para o Heroku, eu recomendo o Heroku para todo mundo, apesar de ser caro, então sempre olha o quanto sua aplicação vai consumir, mas, cara, o tuning é fantástico, então, no fim das contas, você vai estar usando containers, mas não Docker, porque não. Mas se você precisar realmente de containers, tem o GCP para você usar Kubernetes aí, bem legal. Então, tipo, usem containers, só usem com sabedoria, né? Essa é o que eu falaria. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O Heroku é bem isso aí que você falou, cara. Ele é caro, mas o que é caro, né? Você manter um servidor, cara, se você gastar, sei lá, X horas por mês mantendo o servidor, talvez já não compense o tantinho a mais que teria que pagar pelo Heroku. Se quiser ver o estudo de caso, exatamente isso daí, eu fiz a palestra, né, sobre essa aplicação que eu migrei. Então a palestra está disponível no YouTube, se quiser, depois deixa o link aí. Boa, eu vou colocar o link aqui embaixo. Já tá aqui, inclusive. Se você está num teste técnico, você que está começando agora a carreira e tal,
você mostrar pro recrutador, mostrar pro cara que tá te avaliando, que você preocupa que o código que você fez, o desafio técnico, vai rodar em qualquer lugar, tipo assim, fazendo containers ou com Docker, ou com Podman, ou com qualquer coisa, já mostra pro cara que você quer garantir que na hora que você faz um código, o seu código funciona, sabe? E isso eu acho que pode ser um diferencial, um insight aí que a galera pode ter, para que quando estiver fazendo um desafio técnico, eles pensem e falem assim, nossa, velho, não é porque tá funcionando aqui que vai funcionar no computador do cara. Tipo assim, você faz quando você for fazer um desafio técnico, você escreve, detalha pro cara o que ele precisa fazer para rodar e tal, e você tem uma ferramenta muito, muito importante nas mãos, que é um ambiente de containers assim, que o cara ele vai conseguir rodar em qualquer lugar e ele vai ver valor naquilo que você está entregando, porque você está mostrando para ele que você está preocupado com a sua entrega, que é o que provavelmente ele está procurando. Animal, você diz. E é muito da hora, porque o cara ele vai ver valor nessa sua iniciativa. E se ele não vê valor, pensa bem se você quer trabalhar nessa empresa. Beleza, galera, muito obrigado. Então, valeu inclusive a própria pauta, a galera me ajudou a fazer. Obrigado por me ajudar a falar sobre esse assunto que eu acho muito massa. Obrigado. Acho que foi um assunto bastante produtivo, assim. Acho que vai ajudar bastante gente que tá interessado no assunto. Valeu pela participação. Valeu, abraço a todo mundo aí. E até a próxima live. Ou a gravação dela. Valeu, então. É isso. Até a próxima. Falou pra vocês, galera. Falou. Mas... Então, peraí. 1, 2, 3. Tchau, galera. Valeu, até mais. Até a próxima aí. Não era junto? Tá bom, velho. Não é tchau, tipo Teletubbies? É hora de dar tchau. Ô, Catão, você podia colocar isso aí, né? É hora de dar tchau. E vai ficar, cara. Vai ficar. Você tocou num ponto aí que eu esqueci o que eu ia falar. Você começou a encerrar e despedir do povo, eu queria falar também. Só que container é show de bola, mas Docker é ruim. Pô, isso aí vale a pena colocar, hein, ó. Muito polêmico. Sobe a musiquinha da Globo e tal. Vai, Mas não, é, desenvolve então, explica aí. Já que você tá apedrejando, você tem que dar uma solução. Na verdade, o meu objetivo era só falar mal do Docker hoje, mas eu não tive oportunidade. Você tá com a camiseta do Docker, rapaz. Então, Tá comprado. O Com as Docker, duas camisetas. o Docker ele sobe um daemon no seu computador e ele precisa de acesso de superusuário. Então, dentro dos containers, você como root e tendo esse acesso de superusuário, isso é perigosíssimo. Isso é pior do que o sudo sem senha. Então, por isso que tem outras alternativas mais seguras que permitem você usar os mesmos recursos do kernel sem precisar de acesso de superusuário. E o mais famoso é o Podman. E É um pouco... Kubernetes ele trocou, ele criou uma interface abstrata lá, o CRI, que é Container Runtime Interface, e ele mesmo implementou uma referência que é o CRI-O, que é um tipo Docker feito corretamente. Tá bom. Isso aí dá. Faz sentido, não é só rant, não. A comunidade de container vem conversando há muito tempo já. Show de bola. É legal ver que tá evoluindo, né? O Docker deu um passo, agora tem outro passo. Show de bola. São até assim lazareta pros caras, né? Porque eles chegaram inovando, eles trouxeram essa ideia de pô, vamos todo mundo criar um padrão de container. Então o Docker levantou essa bandeira. E aí, todo mundo olhou para a implementação dele e falou, nossa, mas que porcaria, a gente gostou da ideia, mas a gente não quer essa implementação. Então criaram outras coisas, como a OCI, né, Open Container Initiative, que eu deixei o link aí na pauta. Tá aqui embaixo já, inclusive. Como eu falei, isso é um outro assunto para outra live. Show de bola, valeu, galera. Noite, Obrigado. Valeu. Abração. Valeu, até a próxima. Falou.